E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para comentar um pouco a convocação do Brasil para a Copa América. Eu fiz uma live aqui no canal logo depois da convocação. O pessoal pode me perguntar várias coisas ali, falei coisas que eu achei. Nem tinha visto, foi durante a coletiva do Tite, então nem tinha visto o que o Tite falou ali. Então, até foi uma coisa muito reação imediata. Mas ficou uma live, vocês podem ver aqui, eu vou deixar aqui o vídeo embaixo no canal, deixar aqui no cantinho no final desse vídeo aqui. Mas é um vídeo de 1 hora também, né? Então eu sei que nem todo mundo tá com a paciência de ver 1 hora inteira sobre o que eu acho da seleção. Então vou fazer um vídeo aqui mais curto para ficar um resumo um pouco do que rolou naquela live, dos principais temas. Bom, primeiro a convocação. Vou falar aqui, mas tá aqui embaixo, não dá para ver, né? Aqui embaixo vai ter um link com os nomes ali para quem esqueceu alguma coisa. Mas assim, os goleiros: Alisson, Ederson e Cássio, laterais direitos, Daniel Alves e Fagner, laterais esquerdos, o Felipe Luiz e o Alex Telles, zagueiros, o Thiago Silva, Marquinhos, Miranda e Éder Militão. Volantes, talvez esqueça alguém, então vou dar uma colada aqui se eu esquecer, tá? Mas volantes: Casemiro, Fernandinho, Arthur, Alan. No meio de campo, Felipe Coutinho, Lucas Paquetá e... Felipe Coutinho e Lucas Paquetá, é verdade. Ataque: Neymar, Everton Cebolinha, David Neres, Richarlison, Roberto Firmino e Gabriel Jesus. Então é isso aí. Eu gravei um vídeo no site da ESPN. Vou deixar aqui embaixo também o link. Na minha participação no Bate-Bola Debate, nesta quinta-feira, em que eu dei o meu palpite para a convocação, mas não é a minha convocação, é a convocação que eu achava que o Tite faria. Vou deixar o link lá, vocês podem ver também a convocação que eu achava que o Tite ia fazer. Eu achava que o Tite fosse chamar o Renato Augusto, por exemplo, não que eu convocaria, mas eu achava que o Tite ia chamar. E segundo, tem informações do Gustavo Hoffmann, que tem muito contato no dia a dia da seleção brasileira, essa foi a última decisão feita, foi entre o Renato Augusto ir ou não sei quem ficou com essa vaga, tá? A convocação no geral não é a convocação que eu faria, assim, eu faria algumas mudanças, mas acho que todo mundo tem algumas mudanças. Eu acho que a gente não tem que... acho que todo mundo vai ter opiniões diferentes sobre a convocação. Eu não chamaria alguns jogadores, chamaria outros, claro, né? Eu faria algumas coisas diferentes, tá? O que me chamou mais atenção o Fernandinho voltar. O Fernandinho, que o Tite mostrou já que gostava muito do futebol do Fernandinho, mesmo depois da Copa do Mundo, que o Fernandinho não foi bem naquele jogo contra a Bélgica, mas que ele não estava chamando o Fernandinho porque o Fernandinho pediu para dar um tempo da seleção. Então, e por isso que o Fernandinho ficou fora e de repente ele reaparece, né? Depois da Copa do Mundo ele reaparece só agora, do nada. E o Fernandinho, um veterano, ele não deve ficar para a Copa do Catar. Talvez ele fique ainda no começo das eliminatórias, mas aos poucos ele vai saindo da seleção. Então acho que essa convocação para a Copa América fica com cara de despedida dele. Ele que tem um ótimo jogador, foi muito bem no Manchester City nessa temporada, mas teve um final de trajetória dele na seleção até agora ruim, né? Teve 7-1 e depois teve essa eliminação contra a Bélgica. Ele ficou muito marcado nesses 2 jogos. Já que ele foi chamado nessas circunstâncias, então que até pelo ser humano e pelo jogador que ele foi no geral, que dê tudo certo para ele. Mas eu me surpreendi, eu convocaria o Fabinho, que vem jogando bem demais no Liverpool, todo mundo viu isso. Na live que eu fiz, foi o nome mais pedido, foi o do Fabinho. Mais gente foi o Fabinho não é brasileiro, bababá. Então, o Fabinho eu chamaria. Eu talvez fizesse até uma ousadia maior, uma ousadura, como diz o Felipe Melo. Eu talvez convocasse o Fernandinho e o Fabinho. E daí qual seria a questão aí? De repente, chamar um lateral direito só, no caso o Daniel Alves. Daí não é nenhuma coisa especificamente contra o Fagner e contra o Danilo, mas a lateral direita na seleção, o Tite teria 2 opções interessantes ali caso precisasse de um substituto para o Daniel Alves. O Militão pode jogar de lateral direito e o Fabinho pode jogar de lateral direito. Eles não vêm jogando assim, mas eles podem jogar assim. Já jogaram assim em alto nível. Então eles poderiam fazer essa função e daí você deixa de ter um reserva para a lateral direita, mas você passa a ter mais opção. Por exemplo, ter o Fabinho ali no meio de campo. Você pode ter o Fabinho e o Fernandinho. Você
passa a ter mais composições possíveis para o meio de campo. Então, num torneio curto, jogadores versáteis são importantes. Então, vão aproveitar a versatilidade dos jogadores que tem disponíveis. Então, eu talvez fizesse isso. Talvez não chamasse nenhum lateral direito reserva. Tá? Agora, já que chamou, acho o Fagner... Eu chamaria o Danilo, mas acho o Fagner uma escolha ok. Assim, acho que o Fagner vem jogando bem. Inclusive, acho que ele vem jogando melhor neste ano do que jogou no ano passado, quando ele até foi para a Copa. E o Danilo estava à frente do Fagner na Copa, né? O Fagner só foi para a Copa porque o Daniel Alves machucou. E o Danilo começa como titular, só que depois se machuca e o Fagner acaba assumindo a posição. Eu acho até que o Fagner vem melhor agora do que vinha no ano passado. Então, acho uma convocação ok. Assim, eu chamaria o Danilo também pela versatilidade, porque o Danilo pode jogar na lateral esquerda. Ainda que o Brasil tenha bons laterais esquerdos, né? Tem o Alexandro e o Felipe Luiz que foram convocados, o Marcelo ficou de fora, o Alex Telles ficou de fora, que teria opção. O Marcelo ficar de fora, eu acho que ele não está fora dos planos. É que ele vê uma temporada ruim, talvez seja bom só dar um tempo nele. Ver uma temporada ruim no Manchester City, no Real Madrid. Ele tem problemas defensivos, ele talvez comece a ganhar mais espaço como meia esquerda, e acho que seria uma ótima para ele. Inclusive seria uma função interessante para se pensar nele na seleção, se ele começar a jogar assim no Real Madrid ou para o clube onde ele tivesse, se ele sair do Real Madrid, que já estão falando que pode acontecer isso. Então, acho uma situação possível. Na frente, eu não chamaria o Gabriel Jesus. O Firmino vem bem, vem muito bem. O Richarlison vem muito bem. Assim, na seleção, principalmente, ele vem muito bem. Então, e esses dois jogadores, na cabeça do Tite, são centroavantes, né? Um jogador de referência. O Gabriel Jesus não é um jogador que vem numa fase tão boa assim. E assim, o curioso é que os três têm jogado como centroavante na seleção, né? O Firmino, o Jesus e o Richarlison, mas nenhum deles é realmente um centroavantão, né? Nenhum deles é um homem de referência típico. Todos eles são jogadores que jogam mais pro lado do que pro centro. Mas na seleção vão jogar pro centro, então não precisa ter três. E eu acho que o Tite convocou esses três pensando que nas situações de jogo um deles fica pelo lado. E eu suspeito que esse seja o Firmino. Porque ele chamou poucos jogadores de lado de campo, chamou só o Everton Cebolinha, o David Neres e o Neymar. Não tem um quarto, então não tem aquela coisa de dois na direita, dois na esquerda. Ele não chamou o Lucas Moura, não chamou o Dudu, que não vinha sendo testado mesmo, então estava meio na cara que não iria chamar. Então ali tá faltando um jogador ali de lado. Não chamou o William, que tinha gente até que achava que o William seria chamado pela experiência dele, mas não chamou o William. Então, jogador meia aberto pelos lados, tem três só. Eu acho que o Tite vai montar algum time tentando usar dois centroavantes, que sendo na verdade um jogue caindo, sendo na verdade esse atacante pelo lado. Eu acho que esse seria o Firmino, tá? Pensando numa composição parecida com a do Liverpool, do Firmino com o Salah. Mas eu não chamaria o Gabriel Jesus. Eu daria espaço para um jogador de lado. Talvez o Lucas. Aí teria que ver assim, até do outro trabalho, fazer uma consulta, tudo. O Lucas vem muito bem, não foi só por esses jogos aí contra o Ajax, né? Esse jogo contra o Ajax, né, o jogo dos 3 gols, porque ele já veio bem, na temporada toda no Tottenham ele veio bem. E brigando posição com o Son, que é um ótimo jogador, o sul-coreano. No miolo da zaga, tem o Thiago Silva também, que é um nome muito contestado, porque ele vem de lesão, né? E é um jogador que as pessoas não têm uma relação aí complicada com ele. Ele é um excepcional zagueiro, só que ele não foi bem na seleção brasileira como capitão da seleção na Copa de 2014, mas ele foi muito bem na Copa de 2018, a gente não pode esquecer disso. Miranda e Thiago Silva foi uma excelente dupla de zaga do Brasil na Copa de 2018. O Brasil praticamente não tomava chute a gol, né? Só a Bélgica conseguiu chutar no gol do Brasil na Copa do Mundo, em direção ao gol. Então Miranda e Thiago Silva foi uma excelente dupla de zaga, e eu acho que o Tite está valorizando a experiência do Thiago Silva, a experiência de quem fracassou na Copa de 2014, principalmente, que era o capitão, que ficou marcado por isso, mas isso acho que o Tite é uma coisa que o Tite está valorizando, porque ele é um jogador que pode servir de um professor ali, de um orientador para os mais novos, que vão enfrentar uma situação de pressão que não é parecida com a da Copa, mas não é tão grande quanto a da Copa, aliás, mas tem alguma semelhança ali. O Brasil vai ter muita pressão, muita obrigação de ganhar uma Copa América em casa. Então esses jogadores mais novos, talvez seja bom ter um
com o Thiago Silva ali falando tudo que pode dar errado, tudo que ele já enfrentou, até como forma de, às vezes, tirar um pouco a pressão desse pessoal. Então acho que o Thiago Silva tem importância nisso, na cabeça do Tite, e até o Fernandinho pode ter entrado um pouco nessa onda, tá? Ainda mais porque, assim, a outra referência todas essas passagens aí, né, do trabalho lá do Filipão para 2014, do trabalho do Dunga e do próprio Tite, além de Fernandinho, Thiago Silva, outra referência forte é o Neymar, mas o Neymar, a gente contesta muito a posição do Neymar como líder em campo, né? Acho que assim, é meio claro aí que o Neymar não é esse jogador todo, tá? No final das contas, assim, não é uma convocação que eu acho ideal, mas eu não acho que é uma convocação horrorosa, criminosa, digamos, vai. Criminosa como sentido figurado, porque criminosa nenhuma é. Mas não tem, sei lá, como o Doni e o Kleberson para a Copa de 2010, que o Dunga chamou, né? O Kleberson contundido, sem condição de jogo, e foi para a Copa, né? Isso não tem. Nem a convocação que o Tite fez para 2018, com jogadores que depois se mostraram não em condições totais, físicas totais, né? Como o Fred. Então, pelo menos isso aqui aparentemente não tem. Tem só a questão do Thiago Silva que a gente precisa ver, tá? Mas é isso, o pessoal pediu muito o Lucas Moura. Falei aqui do Lucas Moura, acho que poderia ter sido convocado, mas ele está atrás na fila do David Neres, né? O David Neres teve oportunidade na seleção, jogou muito bem naquele jogo contra a República Tcheca, então ele ficou na frente, né? E ele foi bem em vários jogos importantes, e o Tite valoriza muito essa coisa do jogador que jogou bem em jogo grande. E ele jogou bem pelo Ajax contra o Real Madrid, contra a Juventus e contra o Tottenham. Então, isso acabou botando o David Neres aí na frente, na fila, por isso que ele foi chamado, e o Lucas Moura não. De resto, eu acho que é isso. O terceiro goleiro também, muita gente reclamou, né, da convocação do Cássio. Acho que o Cássio vem num bom momento, mas pra mim, na verdade, não tem claramente quem é o terceiro melhor goleiro do Brasil. Acho que Alisson e Ederson são indiscutíveis, mas aí vários goleiros poderiam entrar nessa parada pelo terceiro posto. Inclusive o Fábio. O Fábio, que já foi convocado para a seleção, sim. Ele foi campeão da Copa América em 2004 pela seleção do Parreira. Mas ele não jogou, ele nunca jogou pela seleção, mas já foi convocado algumas vezes. E eu acho que o Fábio vem jogando mais. Acho que o Fábio até falhou naquele gol contra o Flamengo, né, no primeiro gol do Flamengo e Cruzeiro. E eu acho também que ele falha um pouco na cobrança de falta do Rafael Sobis, que gera o terceiro gol do Inter contra o Cruzeiro. Mas ele vem catando muito já desde o ano passado, assim, numa fase absurda. E talvez ele pudesse ser chamado, já que é uma posição também que vai ser muito pouco utilizada, terceiro goleiro quase nunca utilizado. De repente o jogador com a experiência toda dele poderia acrescentar em experiência. O Cássio também é experiente, mas o Fábio poderia trazer alguma coisa diferente. O Fábio joga jogo grande, a gente pelo Cruzeiro cansou de ver ele jogando jogo grande, jogando bem. Bom, e fica você acaba observando, né, o Fábio, um jogador muito veterano, sei lá o que. O Fernando Praz também era e foi convocado para a Olimpíada, né, porque a Olimpíada a prioridade era ganhar, e na Copa América também a prioridade é ganhar. Então, não é preparatório, não é torneio preparatório. Então, acho que podia ter chamado o Fábio. O Neto é um goleiro que o Tafarel gosta muito, mas não vem na melhor fase do mundo lá no Valência. Então acho que por isso perdeu um pouco de crédito. O Vanderlei não foi testado, né, não foi usado. Acho que o Vanderlei no ano passado nem jogou tão bem, mas você não voltou a jogar melhor. O Vanderlei foi muito bem em 2017. O Marcelo Groi era um goleiro que eu gostava muito para eventualmente essa posição, mas Marcelo Groi também saiu do radar, né, foi jogar lá no Oriente Médio, então acabou perdendo um pouco de força. E o Everton, que vem num ano bom, só que acho que pro Tite pesou lá a confiança que ele tem no Cássio. O Cássio é goleiro que joga jogo grande, vem numa boa fase. Então, é uma convocação ali que acho que todo mundo já esperava. No palpitão que eu dei lá no bate-bola, eu palpitei o Cássio, que não foi convocado desde a Copa do Mundo, mas eu palpitei o Cássio. Mas é isso, então deixa aqui embaixo o que vocês acharam da convocação, quem que vocês chamariam. Se vocês quiserem ver a live, tem live, fala mais de outras coisas. Os adversários do Brasil, lembrando, os adversários do Brasil muitos vêm com força total. O Messi vai vir, então assim, não dá pra dizer, vão vir com o time preparatório. Não, são equipes em transição. Muitos trabalhos tinham como prazo de validade a Copa de 2018. Copa de 2018 acontece, então você começa a ter que mudar o time e renovar. Mas dentro do possível, eles vão vir com o melhor time possível. Inclusive o Messi está de volta na Argentina. O Uruguai vai vir com o Suárez, Cavani, eu não imagino um cenário diferente. Então é um torneio para valer sim. Copa América
é importante, Copa América é legal, Copa América é pra ser campeão, jogar pra valer, não é torneio preparatório não, tá? Ainda mais sendo aqui no Brasil. O Japão, eu acho que é o único time que claramente não deve vir com o time principal, porque deve vir com o time olímpico, pensando nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Tá? Isso já tá meio claro que o Japão deve vir com um time misto. E o Qatar é o campeão da Copa da Ásia, então, assim, não é um time forte, tudo, mas ganhou a Copa da Ásia, até o que talvez seja o melhor Qatar de todos os tempos. E o Qatar vai vir com força total porque eles estão querendo aí dar rodagem para esse time pensando na Copa de 2022. Mas é isso então, tá? Então, bom, e se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, diga o que você acha. Se quiserem me seguir nas redes sociais, eu falo um monte de bobeira lá no Instagram e no Twitter, é @ubiraleal, que nem aqui também, tá? Mas lá eu costumo às vezes responder, no Twitter principalmente eu respondo mais rápido, no Instagram eu tô com muita mensagem atrasada, eu tô devendo responder mensagem pra galera no Instagram, tentei tirar um pouco atraso, mas continua ruim, tá? Mas é isso então, tá? Um abraço e até mais.